atendendo. Bom dia, madame. Saudade. Essa é a Thalita, né? É, aqui, ó. 1 hora atrasada. É um horário diferente. Ah, mas é domingo, né, Chico? Ah, Vamos tudo bem. combinar. Então vamos mudar. Próxima vez a gente combina no sábado. Não, continua no domingo, mas se lembrar que eu vou chegar 1 hora depois, assim. Psicologicamente bem. a gente tá combinando o horário. Ali no câmera, o Márcio. Olá, tudo Agora bom, ele é meu Chico? assistente. Olha! É. Ô, Chico! Nossa. Vamos pros finalmente? Vamos. Porque hoje, o que vai ser mesmo? Hoje vai ser sobre o final Hoje das vai coisas. ser sobre o final das coisas. Será que o Aprendendo com as Montanhas está chegando no final? Não, que isso. Isso não. É outro final. É o inverno, assim, a gente está aproveitando o ciclo da natureza para refletir sobre isso, assim, Tá, né? então. Aliás, nossa, e no caminho é o que eu mais ia, assim, essa sensação dos fins, né? Assim, muita geada, muita queimada já, assim, né? Queimado de frio, assim. Eu falei, realmente, o fim às vezes tem uma cara meio árida mesmo. Pois assim. é, mas todo fim embute um renascimento, Exato. um começo. Então, do Vida das Montanhas, você pode esperar novos capítulos renascidos, sempre do que morre pro próximo, né? Bora. Não. Escuta, café da manhã está Ó. pronto para você. Gustavo e a Dani te mandaram O quê? um abraço. Não, um abraço. Não, esse Ah, aqui é meu esse é presente. o deles é um abraço. Então vamos dar um abraço de novo. Dá um abraço. Uma geleinha Uma para o nosso geleinha. café. Vamos ver trouxe qual que ela contribuição. escolheu. Uva? Amora. Não. Amora. Você Legal. gosta? Gosto. Eu senti uma desempolgação. Não? Não, eu gosto. Ah, Qualquer geleia eu gosto, gente. Até de geleia de pimenta. deixa eu desligar aqui, peraí. Bora. Escuta, a senhora quer que eu olhe o carro aí? É. Dá uma limpadinha. Oh, não. Não, mas tá limpo o seu carro. Não, aí, ó, viu? Não, o bom desses congelamentos de início de dia é Que daí limpa, né? limpa, é maravilhoso, assim. Deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar o celular. Você não tomou café, né, Thalita? Não deu tempo, já Legal. tava bem atrasada. Quando eu te falei um pouquinho. Não, eu tomei um café puro, vai. Oh, esse foi. Nossa, que bonito, Chico. Foi um bom novo início, viu? Bom novo início, né? É, olha. Bueno. Que legal. Nossa, Não, venha. Meu Deus! Aqui exige Nossa! explicações de como será a Meu coisa. Deus! Nossa, eu não vim preparada pra isso. Eu vou pegar outra roupa no carro. Não é roupa, é como fala, espaço no estômago, né? Meu Deus, olha só. Caramba! Eu vou preparar aqui nossa Puxa. gravação para nossa comissão. Sim. Não, mas calma aí, deixa eu. Que Deixa eu só ir no toalete. Ah, você vai no banheiro? Ah, então Pô, vai. eu viajei, né? Já fica feio. E você deixa, deixa de. Por favor. Eu ia falar para vocês fazerem isso. Senão né? senão fica um troço assim. Mas é assim. Eu confesso que sempre há tantos filmes com o Chico que a gente faz, mas eu sempre fico nervosa quando ele começa a gravar, assim, Ah, é? esse momento. Não, eu nunca supero isso, Chico. Acho que vai ser isso. Mas é legal isso, sabe? Que eu acho que traz a gente para um momento mais presente, sabe? Não tem uma normalidade, nem um tédio no que a gente faz, né? Não. Então, Thalita, Olha. eu vou apresentar para vocês tudo que temos. Aliás, eu tenho um pão para você. Esse aqui é um pão de trigo sarraceno que vende em São Bento do Sapucaí. Você acredita? Tem de E trigo. lindo, assim, nossa, a coloração dele, o formato. Maravilhoso esse pão. Olha, Queijo à lagoa, manteiga de verdade, caramba. mel de Guaricica, que não é tão doce, do Vale do Ribeira. E aí, geleias eu tenho de cambuci. Tem uma do que eu esqueci mais o que tem. Aqui, deixa eu ver. Essa é Ah, não. ketchup. Esse é o quê? Talvez você queira comer um negócio salgado de manhã, né? O resto é... Ah, não. Suco de goiaba, Caramba, Chico. aguinha, café, que eu sei que você gosta. Não, café é o principal. E açúcar mascavo. Caramba, Chico. E é isso. Isso Olha. o resto é enfeite. Não, e são enfeites, olha. Maravilhoso. Esse aqui, esse eu vi de longe, assim, eu falei, esse aqui, Chico, ele, é legal que ele traduz assim como você é, um monte de pedaços, assim, miscelâneo de Mas olha que coisas. interessante, porque isso aí é de um final de ciclo dessa casa também. Ah, é? Porque é da antiga proprietária, Olha só, que faleceu. Então foi um final de um ciclo mesmo. foi mesmo. E assim, não vieram buscar o que sobrou aqui, né? Então a gente achou por bem que ficaria interessante a gente adornar a nossa conversa Bom,
É uma homenagem a ela, assim. Mas foi isso que eu falei, É uma homenagem carinhosa. A Vanessa que cuidou dessa casa antes da gente chegar aqui. É. É isso. Então, Que ela Thalita, se sinta representada, né? mas ela tá aqui, né? Não tem jeito. É. Escuta, você quer começar a apresentar o que nós vamos falar hoje ou quer comer primeiro? Ou vou fazer os dois ao mesmo tempo? Acho que os dois é a nossa cara, Então né? é a nossa cara, pronto. A gente não é um negócio... Não é programado. Você pedindo passo a passo, o Chico falou, não é. Eu tô mudando também, né? Tá mudando, acho que você tá mais agora que eu até agora. Não, mas é o seguinte, então esse aqui é um Aprendendo com as Montanhas. A gente continua, eu continuo nas montanhas, ela tá do lado de lá, de São Paulo, eu tô do lado de cá, de Minas. A gente ainda está aprendendo, por isso que a gente ainda está nas montanhas. Quando a gente aprender, talvez a gente possa ir pra praia, ou pra Marte, ou sei lá pra onde. A gente pode aprender com outros lugares, Com assim. outros lugares, porque enquanto não aprendemos a lição Não, ainda. tá longe, Chico. Eu tô vendo cada dia mais. Cada dia mais difícil, distancia. Exato, eu falei, será que vai ter, assim? Mas é isso, gente. Tem os outros episódios, a gente vai botar a playlist ali para vocês verem na descrição, se vocês ficarem interessados. E hoje nós vamos falar sobre final de ciclos, é isso? Fins. Fins, assim, né? Eu acho que tem... A ideia é sempre dela, viu? Eu pego carona, porque ela é a filósofa. Não, a gente sente no coração também, né, Também, Chico? claro, eu tô brincando. Se o Chico não tem que vê que não bater. ressoa, a gente não vai. Tem que bater. Mas bateu em nós dois, assim. Quando eu conversei com o Chico, a gente conversou essa semana. Porque tem uma parte que é o ciclo do inverno mesmo, que entra nessa força do fim que a própria natureza ensina pra gente agora. E eu mesma, eu falei, Chico, esse mês de junho encerrou tanta coisa na minha vida que eu tive que refletir muito sobre os fins, né? Assim, e até tomar as atitudes para os fins, né? Então, falei, tá muito vivo em mim, na vida. E eu falei, faz sentido para você? Pois é, mas eu acho que a gente sempre está morrendo e renascendo para alguma coisa nova, né? É só a gente ficar... A não ser que seja uma pessoa muito rígida, conservadora, que não se permite finalizar algum ciclo e fica preso, apegado a alguma coisa que dá mais conforto para ela, mas não sei, eu acho tão legal morrer e renascer. A cada dia, gente, a gente pode fazer isso, né? É simbólico, né? O sono e a gente acorda para a vida, né? E tem isso assim né? Eu acho que o que me motivou muito a gente ampliar essa conversa é os tipos de fins que a gente faz pra gente, né? Eu, por exemplo, o Chico é mais desapegado do fim. Eu já tinha mais dificuldade, eu acho que essas reflexões, assim, né? Eu já tô até usando no passado, porque eu realmente senti que nesse mês de junho eu superei algumas dificuldades nisso, mas para mim, sempre fim na minha vida foi muito dramático, assim, né? Sempre parece que faltou, sempre parece que poderia ter sido diferente, que eu podia ter feito mais, que os outros podiam ter feito mais por mim. Eu sempre fiquei nesse lugar da falta. Adiando o fim. Adiando o fim até o ponto que ele tem, que a natureza te empurra. Dá o golpe, né? Dá o golpe, assim, porque eu mesma nunca tive coragem, muitas vezes, de dar um fim no momento em que ela naturalmente já me sinalizaria, assim, né? E aí isso me fez refletir. E por quê? Né? Daí, como eu sempre vivi esses fins muito rompantes, eu fico com mais medo ainda do fim, né? Então, você fica com medo do fim, porque ficava, quando né? Ficava, exato. Não, e realmente eu não ficava, assim. E aí eu fui entendendo nessa reflexão, e aí, assim... Refletir, ter as coisas na cabeça é uma coisa, você vivê-las de verdade, falar, puxa, é diferente construir um fim bom. E aí foi onde eu falei, puta, Chico, vamos conversar sobre os fins que a gente pode construir que sejam bons, assim, né? Tá, antes de você falar, eu tenho uma curiosidade. O que fez você se dar conta que você vinha adiando esses fins e aí você tomou uma atitude, né? E finalizou várias coisas nesse mês de junho. Eu acho que, por exemplo, são coisas... Você que acha? Eu quero experimentar a geleia nova que ela trouxe, né? Eu acho que, assim, para mim, assim, por exemplo, um dos fins que eu vivi foi, assim, quando a gente tem muito respeito pelo que a gente está fazendo, assim, sabe? São, que nem, mais de 20 anos estudando as coisas da mesma forma, me aprofundando da mesma forma, e eu vi que eu precisava encerrar um ciclo, assim, né? E o que me motivou é porque eu não me sentia mais verdadeira. Sabe quando você sente que você está presente, mas você não está de verdade? Muito bem isso. Assim, você escuta as suas palavras e aí você vê da onde que está saindo essas palavras esquisitas, assim, não parece que é de mim, né? E fica incômodo aquilo, né?
eu senti assim, eu falei, puxa, é sempre você vai postergando uma decisão até tal ponto que você começa assim a construir outras coisas, continua vivendo essas, mas você parece que você está com duas casas, assim, né? E você está dividido ao meio, você já não está mais inteiro em nada. Então, nem começa a fazer algo inteiro e nem continua de forma inteira, né? Então, quando você começa a se fragmentar demais, porque você não está querendo, por respeito, no meu caso, assim, por afinidade, romper um ciclo, fechar um ciclo, né? Aí você começa a se dividir demais para sustentar várias coisas, né? E aí a tua vida começa a complicar, né? Quando ela começa a ficar complicada, complexa ela é, Complicado, mas né? complicada, né? Aí foi onde eu comecei a Que sentir, né? legal. E outro foi uma sinalização de mudanças, assim, até Mas Thalita, toma esse aqui. café porque hoje tá frio. Gente, tá um frio Tá frio. lascado. Nossa, olha, A gente pensou de fazer no sol, mas aqui não tem um espaço ainda legal para bater um sol, né? Quente o café? tá quentinho? quente, tá gostoso. Tá quente, tá O gostoso. Márcio é super atencioso, assim. É contra a regra que chama esse negócio? É contra a regra. É contra a regra. Eu achei muito Ele não é muito contra as regras, ele até faz tudo certinho. Mas ele é super presente aqui no que está acontecendo, está sendo uma grande ajuda para mim. Que legal. Muito legal. Mas esse negócio, nessa geleia, ó, Boa. Gustavo Gustavo e Dani. e Dani do Nectar, né? Mas aí um insight importante que veio para mim, assim, né, para como não ser rompante, ou como não ser também fins ruins, porque eu fui Para ensaiando como não esses ser fins. tão dolorido, né? Tão Acho que é isso no dolorido, fim, né? exato. E que gere mágoa, gere rompimentos. Porque o que a gente não gosta do fim é quando as relações também se acabam de uma forma que você não consegue depois, né? Nem conversar nem com a pessoa, conversar. né? Não Exato. consegue nem lembrar da situação que já dá aquele negócio na barriga. E às vezes são anos da nossa vida, né? Os ciclos que eu terminei, tem ciclo de 6 anos lá né, na Soma, no espaço, tem ciclo de 5 anos de trabalho que eu remodelei, tem 23 anos desse caminho mais de estudo, assim, né? Mais espiritualizado. Então, Então assim, falou 3 rompimentos em junho? 3 fechamentos, né? Porque Fechamentos. rompimento eu achei forte, assim, porque eu não rompi. Fechamentos, E tá. por que eu não rompi? Porque quando a gente faz um lugar verdadeiro, faz um lugar de coração, faz de um lugar assim lúcido pra gente mesmo, né? Com luz, né? E o que me motivou a ir por aí, sabe, Chico? Que é uma coisa que a gente estava conversando, assim, né? A gente não pode acabar com as grandes guerras do mundo, né? Assim, é muito grande para cada um de nós, humildemente, né? Se a gente for sensato como ser humano, saber o nosso tamanho, o que a gente pode fazer frente a esses cenários? Acabar com as nossas pequenas guerras, né? A começar pelas que estão dentro. Por exemplo, o ciclo de fim, normalmente quando a gente vai adiando, a gente começa a ficar muito em conflito interno, né? Fora os externos que a gente vai, de alguma forma, vivendo Eu ou acho provocando, que né? os externos, eles acontecem em função daquilo que a gente não resolveu dentro. Então a gente vai... foi uma mímica da situação que a gente está vivendo dentro, né? Um espelho da situação que a gente está vivendo dentro, acontece fora também. Sobre essa coisa de terminar, eu lembro do Osho, quando eu escutei uma frase dele, que ele falava assim, você só termine um relacionamento quando ele estiver maravilhoso. Porque se você terminar quando está horrível e que você não conseguiu dar uma solução criativa para aquilo, você está fadado a encontrar no próximo relacionamento aquela questão que você não resolveu no anterior, né? Tem até uma piadinha que eu. Olha, você trouxe ensinamento bonito, eu vou trazer uma piada. Mas a risada A tem um piada é lado ótima. espiritualizado. Ela dribla um pouquinho. Não, que eu tava ouvindo, eu chorei de rir. Aqueles humoristas, né, do Instagram, ele tava falando assim, ó. Né, falou em ex, vira ex, né? E eu acho que é uma frase que tem um sentido. Peraí, fala de novo. Falou meio em lerdo. ex, né? Ele tava brincando assim, falou em ex, vira ex. Também vira uma ex, né? Uma pessoa que vira ex. E eu achei interessante porque às vezes a gente está tão apegado a não replicar um modelo, não replicar um relacionamento, que a gente vai exatamente para o mesmo buraco, exatamente para a mesma questão. É isso. E nem sempre a gente está naquele papel. Uma vez, num relacionamento você é vítima, no outro você é algoz, né? Mas assim, a dinâmica é a mesma, né? É por isso que você trouxe do Osho, né? A gente não fecha nesse triângulo
né, que tem, eu esqueci, o criador dessa teoria, ele fala em triângulo dramático, né? Que você tem uma vítima, tem um algoz e você busca um salvador, né? Então, assim, sim. e normalmente quando a gente sai de uma situação, a gente sai ou como vítima ou como algoz, né? Isso. E a ideia que o Osho traz da gente terminar mais sublime, que não É significa... quando você reconheceu o quando... valor daquilo, que aquilo Exato. te acrescentou e falou assim, não, então eu estou pronto para ir para um próximo, né? Exato, e sair com muito respeito das coisas que a gente vive. É óbvio, né? A gente não está falando dos casos extremos, assim, de relações com abuso. Claro, A boa, gente não está bem lembrado. trazendo esses lugares que sim É. precisam de rompantes, né? A gente está falando de situações da vida cotidiana, Uhum. né? De decisões, assim, que fazem parte da vida, assim, né? Que fazem parte, que às vezes a gente tem muito medo de tomar, né? Então, assim, eu acho que isso é bom grifar, né? Com Porque, sim, certeza. essas outras Nas precisam, situações extremas, sim, a gente pedem tem que sair medidas correndo. extremas, né? Mas situações normais, como a própria natureza ensina com o inverno, com o fim do dia, ele pede uma reflexão justa, né? O que é uma reflexão justa, às vezes, sabe, Chico? Eu fiquei vendo assim, né? Não é só o que te faz decidir pelo fim, mas é como se você, assim, porque só o que faz decidir pelo fim, normalmente tem coisas rusgas, assim, né? Mas quando você olha toda a trajetória vivida, aí a conta fica equilibrada, assim, né? Você fala, não, puxa, nessa jornada eu vivi muita coisa, seja com uma pessoa, seja num trabalho, seja num caminho de vida, assim, olha quanta coisa eu coloquei, quanta coisa eu recebi, né, nesse caminho, nessa jornada, e isso, assim, faz com que o fim, ele comece a ficar sem aquela conta de remendo, né, assim, eu, por exemplo, tem esse olhar do fim, né, eu fiquei refletindo, às vezes, assim, a gente, voltando para o exemplo das guerras, né, então, vamos acabar a relação, como é dois países, né, aí o que fazem, né, detonam um ao outro, né, acabam, daqui a décadas, alguém vai reconciliar, e olha a marca e o estrago na memória de um povo, nas gerações futuras, na reconstrução dessas comunidades, né? E se a gente fosse como ser humano mais esperto e começasse a saber, porque, meu Deus, são séculos vivendo assim. E se a gente começasse Eu a diria resolver quase as coisas de outras milênios já, formas, né? Milênios milênios. já. Milênios, assim, se a gente começa a entender que a gente pode resolver as coisas de outras formas, né? As coisas não precisam acabar assim para serem reconstruídas com tanto lastro de coisa ruim, né? Eu nem sei, tá aí. Tanta coisa na minha cabeça. Eu tô muito idealista. Porque eu venho de fazer um filme agora, um vídeo, com uma menina que nasceu em Curitiba. Você também é curitibana? Conterrâneos bons. Ela é filha de judeus, nasceu em Curitiba e ela, com 10 anos, foi para Israel, mas quando estava na idade adulta, 25, 30 anos, ela foi conhecer o Egito, que o Sinai é um lugar onde que os israelenses passam férias, né? Aí ficou aquela zona depois, acho que da Guerra dos 7 Dias, ficou uma zona meio de amortecimento entre os dois ali. Mas ali tem muito da cultura beduína. E ela descobriu essa cultura. E de alguma maneira aquilo conversou com a essência dela e ela passou a ser aquela pessoa que leva israelenses para o Egito, para conhecer o Egito, para conhecer a cultura árabe, para conhecer a cultura muçulmana, para conhecer a cultura beduína. E assim, mas o que moveu ela a fazer isso, né? O que moveu foi que ela percebeu que ali existiam iguais, né? Então ela queria mostrar para o israelense que tem medo da cultura diferente, do árabe principalmente, muçulmana, que ali tem irmãos, né? E aí ela disse, né, logo no começo do vídeo ela fala assim, o meu sonho é que eu estou contribuindo para a paz entre esses dois povos que vivem, esses assim, há milênios, né? Sim. Ali existe uma rusga, né? Bom, não tem muito a ver com final, mas tem a ver com guerra, né? Que você Mas estava as falando. guerras que não chegam a um Que fim de não paz, né? chegam ao Nunca chega, final, né? que chegam ao bom termo, né? A cada X tempos alguém reaviva aquela memória e continua perpetuando a guerra, né? E são povos que, infelizmente, né, são áreas de E não, conflito gente, que veio do perpetuam-se, mesmo né? tronco, né, bicho? Veio e aí
parece que tem na Bíblia, eu não sou muito bom de Bíblia, mas é assim, é como se fosse dois irmãos que acabaram se brigando, que nem Caim e Abel. É aquela coisa, né? Quanto mais próximo a gente tá, mais um é espelho do outro, e se você não enxerga em você, você vai ter que massacrar o outro, porque o outro se torna o motivo da sua infelicidade, né? Quer dizer, você acha que ele é o motivo da sua infelicidade. E no fundo isso que você traz, né, Chico, são os grandes fins que a gente tem vivido, né? Os fins que levam a separações. Que um fim Os verdade. fins não justificam os meios. É, Não. não, Os meios? Ok. é. Mas será que vale na inversa também? Assim? Os fins. Eu acho que o meio, por exemplo, para ser um bom fim, o meio tem que ser bom também, né? Claro, tem Então, que ser bom agora. exato, porque assim, o que eu vivi nas minhas experiências, eu acabei com alguma delas, alguém eu não estou conversando? Não. Tem coisas que estão se remodelando, se Então, transformando, você virando conseguiu. algo melhor. Você conseguiu esse feito? Em todas elas. Mas Isso para peraí, mim. foi Eu falei, consciente? Foi. Foi intencional? Foi, mas foi assim, foi uma exigência interna, né? Então, ai, bati no microfone. Não. Foi uma exigência interna nesse lugar, assim, o que que é uma exigência interna nesse sentido? Foi quando eu percebi, assim, qual é o meu papel no fim, no sentido de não entrar nesses triângulos de vítima, algoz, precisar de salvadores, ou seja, o fim não precisava ser dramático. São fins de coisas muito importantes na minha vida, que tiveram muito valor, então, assim, eu botei essa energia nessas coisas, isso para mim é importante. E uma necessidade de ser verdadeira, de falar com o coração, de verdade. Né? Então, a gente pode usar N argumentos para fechar uma relação, mas os argumentos mais verdadeiros são os que estão no coração, porque esses não causam mais conflitos. Esses não causam mais problemas. Peraí, assim. então, mas os argumentos então das entranhas é o que seria o que causaria mais conflito? Se Porque eles o vêm com essa- passional, para mim, parece que vem da entranha. essa E o coração é o que acolhe e que entende e aceita. É porque o coração, assim, né, é aquilo que eu acho que em algum momento a gente pode ter conversado, né? O que eu estudo e me aprofundo há muito tempo, o coração vindo, por exemplo, até de relações como o que Platão referencia no Timeu, assim, né, esse nó de vasos que nos conduz como centro. O coração como um centro do ser humano, mas não é um centro emocional, é um centro de inteligência até Inteligência quase espiritual. espiritual, por assim dizer. Ah, Né? então eu É entendo o carregador isso. das É assim grandes que eu, memórias, assim, eu de não uma sabia vida. desse negócio do Platão, mas é assim que eu entendo o coração. O próprio Egito, assim, fala disso, né? Tem um desenho, assim, né? O Tribunal de Osíris na mitologia egípcia que coloca, assim, a pena de um lado, uma pena, assim, simbolizando a justiça, e o coração do outro. Ah. E a pesagem do coração teria que ser da mesmo equilíbrio da pena, assim, mas como que o coração não teria esse peso, essa pesagem, assim, né? Nesse simbolismo, assim? Se ele está muito carregado de mágoa, muito carregado de erro, muito porque ele também carregado se de contamina coisas, do mal. né? E aí ele precisa voltar, aí fica um crocodilo embaixo, pega o coração e você volta nas rodas de encarnação até o teu coração aprender a estar leve. Como é que ele vai Porque ficar olha leve? aqui, quando o coração tá pesado, fica ao alcance da boca do crocodilo. Será que E a- seria isso a figura? porque ele desce e é como se ele não tivesse pronto para algo diferente do que seja uma encarnação, de voltar, Um começar tudo aprendizado, de né? novo, né? Seja num novo cenário, um novo personagem, mas ao mesmo tempo é um recomeçar, né? Sem, assim, né? A gente está fazendo um parênteses para quem acredita em reencarnação, acredita numa que a alma, né, Mas eu acho que encarna quem e assiste vai. o nosso Aprendendo com as Montanhas já viu que tem que ser aberto aqui para tudo, porque senão não E a aguenta. gente tem respeito de tudo. A gente respeita, mas às vezes a própria pessoa não entende, não se dá o direito de aprender com o diferente. Ela quer só aquilo que ela se sente segura, né? E Mas tem- esse é o nosso público. Então, nesse lugar. E aí, assim, nessa jornada, assim, onde que o coração vai ficar leve? Quando a gente começar a se exercitar, assim, dessa forma, né? Tem que botar em prática isso. Tem que botar, por exemplo, um triângulo dramático, você sendo vítima, você sendo algoz, ou até salvador de uma situação, você pesa o seu coração, porque nenhuma delas é, no fundo, justa, assim. São só situações da vida. O problema é que a gente não consegue olhar dessa perspectiva, né? A gente olhar assim, puxa, a situação, ela pode ter um tamanho e um tamanhão, mas a intensidade que a gente põe, as nossas reações, tudo aquilo que a Compete gente... a nós. Compete a nós. Eu, por exemplo, os meus ciclos de fechamento, eles têm muito a ver com um deles com essa fragmentação, né, de me sentir dividida e no final das contas
Eu já não tô fazendo mais nada, né? Porque eu tô aqui, mas meio culpada de não estar ali, mas aqui não fazendo tanto sentido e querendo estar aqui. Então você começa a fazer isso aqui, né? E outras, assim, muito dissociada de mim mesma. É como se eu me perdesse um pouco dos meus propósitos. Eu falei, eu me excedi, porque eu, né, tenho uma vontade de realização, de fazer as Escuta, coisas. a propósito disso, os seus propósitos, né, que você tinha há 10, 15 anos, continuam os mesmos de agora? Eu Você acho que estão ficando mais claros para mim, Chico. Ah, Sabe? vai tirando camadas, não vai? Eu vou fazer 42 em outubro. É mais um A gente se setênio. conheceu quando você tinha o quê? Uns 30 e tantos, né? É, tava mais. Não, faz anos já, né, que a gente tá É junto. mesmo, gente. E aí, assim, eu vi, assim, esse setênio, ele não é que ele força. Ele é um pouco mais intenso para quem não tá com a identidade muito trabalhada, né? Então aí ele dá uma Ah, exigida. 42 é o retorno de Saturno. É, É, então tá ali o seu karma ali, né? Você tá é. pegando na mão a Eu acho que sua. você já está nesse movimento, né? De, pô, vamos resolver logo, porque senão eu vou ter que esperar mais um tempo aí de sofrimento. E não tem nada. E esse entendimento, assim, nada externo nos machuca mais do que a gente mesmo, assim, sabe? E isso, por incrível que pareça, eu sempre falei, dei aula, mas quando você coloca nesse lugar assim, não, peraí. O que eu mais preciso na minha vida é ser verdadeira primeiro comigo, né? E ser verdadeira com o outro. Porque eu É, acho que se os não for outros com merecem a nossa você, verdade também, sabe, sim, Chico? Assim, claro. merecem que a gente Eu acho que o seja melhor que a verdadeiro. gente pode dar para o outro é a nossa verdade. É ser sincero, ser franco, ser corajoso de se mostrar como a gente é. Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. E se Vai a gente ficar não. na sansarão ali, né? Fica. Então, as relações, assim, puxa, às vezes você quer, assim, eu não sei, Thalita, como fechar uma relação. Primeira coisa, elabora dentro de você de forma justa, Agora é traz a pro parte coração. prática, dona? É, né? Vamos para a parte prática. Eu acho que tem, assim, né? Não é uma fórmula mágica, porque cada coisa que acontece pra gente. Mas como eu lidei com as minhas que foram, de certa forma, rápidas, foram acontecendo, né? Eu acho que a primeira coisa que eu ponderei é trazer muita reflexão, né? Trazer muito pro coração. Eu falei, e no fundo, eu reconhecer o quanto eu respeito e amo essas pessoas. Quando isso tudo estava presente, aí eu posso ter uma conversa verdadeira. Mas E, você invocou tudo isso, né? sim, e me trabalhei, né? Então, assim, eu vou procurar o que foi certo, foi errado, foi isso, foi aquilo. Acho que aí a gente entra em coisas assim que Picuinhas. picuinhas, assim, que também prejudicam na vida, né? E qual é né, a essência para mim de certos fechamentos? Eu falei, puxa, eu estou dissociada de mim. O que é estar dissociado de você mesmo, né? Quando a gente está se perdendo nas coisas que a gente faz. Né? Sempre me viu correndo, né, Chico? E aos poucos eu fui sentindo, eu falei, eu tenho me perdido no que eu faço. Eu me perdi de mim, né? Assim, eu não conseguia jamais Então, me conectar. Thali, já que você falou isso, eu achava isso mesmo, sabe? É a Uma impressão verdade, a gente tá falando de verdades aí. que eu tenho, vamos falar a verdade Ah, eu aqui, falo a verdade. comigo não tem problema isso Sim. aí. Principalmente se tiver uma câmera, é que eu falo mesmo. Eu sempre sentia que você, essa coisa da gente não ter tempo, né? Ah, não tem tempo para isso, não sei o quê. Parecia que você estava correndo de você mesma. E é isso que você sentiu? É isso, né? É se apropriar, né? E aí você se enchia de coisas e tal, porque, não, daqui a pouco, depois, amanhã, no ano que vem. Porque por mais que eu goste das coisas que eu faço, se a gente não tá com a gente mesmo, assim, qualquer coisa que a gente faça, ela, de certa forma, perde o valor. E até para os outros perde o valor, assim, né? Porque não, né, as coisas para terem valor, assim, elas também precisam ter esse lugar de respeito próprio, de afeto próprio, né? Eu acho que qualquer um que busca, assim, a autoestima, a primeira coisa que se faz, às vezes a gente está buscando autoestima, mas a gente está buscando autoestima no elogio do outro. Ah, você Né? Existe precisa da muito. aprovação do outro, é Exato, até na complicado. própria autoestima, Ixi, né? é. E quando eu me reconheci em muitos momentos aí, sabe, assim, nesse lugar, porque também para você fechar um ciclo, você tem que estar num lugar de integridade. Se você tem medo de estar sem o outro, tem medo de estar sem aquilo, tem medo dessas, né? Então, normalmente é aí onde a gente se apega a um ciclo. Por quê? Porque a gente não se sente confiante na gente mesmo de ser um motor de um novo ciclo, né? Porque quem vai ser o motor do novo ciclo? Você. Sim. Quem que vai dar, né? Vai descobrindo. Então, isso pede uma certa autossuficiência, mas não no sentido pejorativo, que inclui o outro, conclui outro como, assim, parte do respeito, na intenção e tal, mas, assim, não prescinde do outro, né? O outro faz parte daquilo que você veio fazer, as relações continuam, mas você consegue ficar bem sozinho.
E se você fizer alguma coisa que seja errada, mesmo que você perceba que foi mal feito, né, que podia fazer melhor, você aceita aquilo e a crítica do outro não vai te afetar, né? Eu acho que, né, quando a gente fala assim, o que a gente pode trazer de exercício prático para finalização, né, Chico? Eu acho que esse primeiro lugar é encontrar essa verdade profunda. O que está me movendo a fechar esse ciclo, né? Como eu falei, eu me senti fragmentada, né? Outro eu me senti dissociada, né? E o outro encerrou porque tinha que encerrar, assim, né? Era um contrato maior da soma, assim. Ele não precisava encerrar, eu falei, tá bom, Então mas eu tá falei, bom. mas aí foi naquele lugar que você falou do Osho, né? Putz, eu falei, Eliana, é o nosso melhor momento, a gente tá super bem. Que Se legal. curtindo, né? Que coisa boa fechar esse ciclo assim, nesse momento, assim, esse momento que não precisa de remendo, assim, né? Então, acho que tem um lugar, assim, da verdade que você extrai, assim, por que eu tô querendo fechar o ciclo? Mas, assim, quando a resposta tem clareza, Chico, assim, ela vem com muita força do coração, assim, né? Então, eu falei, eu tô dissociada do meu eu. Ô Thalita, você está falando tudo isso, né? Talvez para as pessoas fique um pouco distante, né? Como é que a gente Porque a traz? gente não está, não, porque a gente não está falando exatamente o que aconteceu da situação, até porque a gente respeita as pessoas que estavam envolvidas Não, com sim. isso, né? Mas eu tenho, porque eu sei que você fez um treinamento de constelação familiar, eu acho que esse treinamento te levou para dentro de si mesma e com outro olhar e te deu, sei lá, te deu força, elementos para você começar a finalizar coisas na sua vida. É isso, não? Não, eu acho que ele foi mais um recurso, assim, né? Esses Então, mas por que você foi aprendizados. buscar esse recurso, entendeu? É isso que ele caiu do São céu. recursos que vão Caiu, compondo, pode né? ter Mas, caído, que por é exemplo, constelação, né? eu tenho estudado mais, assim, mais a parte espiritual, assim, para mim, eu acho que o que tem me motivado mais, sendo bem sincera, Chico, é uma reconexão mais com essa busca de algo maior da vida, assim, sabe? Um sentido mais profundo, né? Um sentido, assim, que realmente, assim, durante uma época da minha vida, eu busquei muito esse sentido profundo, mas depois, assim, pelas próprias coisas que nem eu gosto muito de tudo que eu faço, assim, mas por fazer muitas coisas e estar fazendo coisas, eu fui me desconectando desses momentos do dia que tem a sua conversa com Deus. Cada um tem que ter sua conversa com Deus. E essa conversa, cada um tem que ter, assim, desde que faça sentido, com o seu Deus também, né? Assim, com quem você se consegue se conectar. Com aquele algo maior com o Aquele qual você algo se maior que conecta, você que a conecta, gente chama assim. de espiritualidade. Exato. Então, assim, essas conversas para mim não estavam mais acontecendo na minha vida, assim, né? Então, Peraí, mas elas aconteciam quando você era criança? meu pai, ele criou a gente de uma forma muito legal, assim, né? No sentido, assim, né? Ele é espírita, mas ao Espírita mesmo kardecista. kardecista, assim, mas não para, não, pelo menos há alguns anos já não é praticante, assim. Só que ele, assim, né? A gente foi batizado na Igreja Católica. Minha avó materna, assim, sempre foi muito católica, apostólica romana, assim, né? Então a gente às vezes ia na missa com ela mais porque para ela fazia sentido, né? Mas meu pai trouxe algo para nossa vida muito bom, assim, que ele falou, olha, eu não vou criar vocês em nenhuma religião, e quando vocês tiverem idade, vocês escolham seus caminhos. Mas ele falou, acredita em Deus, porque quem não acredita em Deus, olha... É mais Foi a pesado única o coisa que meu caminho. pai falou, assim, falou, não, ele até falou um palavrão, assim, assim, você não acredita em Deus é meio, né? Pode E, não acreditar, mas é, vai ser mais difícil o seu caminho. exato. Então, eu acho que eu vivi com essa verdade desde criança, e aí, quando eu, com 10 anos, eu comecei a buscar os livros de religião para escolher uma, né? Eu sentia necessidade de escolher uma. Mas eu não conseguia escolher porque eu via que todas tinham sentido. Peraí, mas você ia escolher uma religião através de livros? Lendo, né? Então, peraí. Eu li assim, o que que... Sabe Seria mais aquilo... prático, eu ia frequentar um mas tinha 10 ritual. anos, né? 10 Não anos, não dava, dava né? ainda. Aí, assim, tinha esse lugar. Mas eu comecei a perceber, assim, na vida que eu queria essa conexão maior. Então, por exemplo, o sol me conectava. Eu tinha uma sensação que o sol é esse grande gestor do planeta, assim, né? Gestor do sistema, né? É o sistema dele, inclusive, né? A gente chama de sistema solar. Pois é, os indígenas, Tupã, né? É o Então, sol. a gente Os chama de egípcios, sistema. Ra, né? Então já tem esse lugar. E ultimamente o único desses mestres que eu me conectei menos foi, por incrível que pareça, o mais ocidental deles, que é o próprio Jesus, assim, o próprio cristianismo.
E ultimamente eu tenho estudado ele, assim, sabe? Mas eu me dediquei a estudá-lo, assim, a tirar... Mas com Talvez... 10 anos, então, você não conseguiu... Não Não. consegui. Então, Você por ficou isso na que o caminho, natureza. fiquei mais na natureza, mas com respeito às religiões, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não me conectei com nenhuma, assim, eu não falei, não é por aí. Eu não sabia por onde ir, então eu fui... E aí, filosoficamente, você vai aprendendo a se relacionar, né? Só que agora, assim, ultimamente, por incrível que pareça, assim, estudar, por exemplo, Jesus, assim, foi o mestre que eu sempre tive um pouquinho de... Talvez por tudo que foi feito em nome dele, né? Que, nem, Sim, que por guerras amor são dele, feitas exato, em nome exato. de Jesus. Aí Desculpa eu aí, assisti né? aquela série do Netflix, Chosen. Ah, você gostou? Vamos falar dessa série? Porque, Olha, assim, várias pessoas já me falaram, mas eu acho que eu não fui escolhido para ver ainda, para poder merecer assistir. ai, É boa? olha, eu vou te falar, como eu não conhecia, assim, de verdade, assim, eu não conhecia muito a história né, de Jesus e tudo mais, né, assim, profundamente, sem um viés de uma religião específica, eu, assim, posso cometer algum equívoco que alguém que estuda, né, a fundo fale, não, Thalita, essa série não tem nada a ver. O que eu vi na série, da forma como eles traduziram, eu acho que é muito mais o que eu sinto afinidade de um Jesus, assim, sabe? Entendi. A forma como ele ensina, a forma como ele ensinou aqueles discípulos que ele tinha Ele é um mestre. disponível, né? Exato. E mostra um mestre meio mago, assim, mas esse mago do amor, assim, da magia da vida, assim, profunda, assim, sabe? Dessa grande conexão com alguém maior, E assim, eles né? falam também que não existia essa coisa que foi criada depois dele, em nome dele, que é o catolicismo. É que são as instituições, Que né? as Uma instituições coisa se é Jesus apoderaram, Cristo, né? uma coisa é Jesus. A outra coisa é todas as instituições Se que formaram vieram, em que se torno. formaram em torno dele e pós ele, né? E aí cada uma trouxe algo benéfico para a humanidade, mas também trouxe seus problemas para a humanidade, trouxe suas separações, né? Que tudo aquilo que vira doutrina, assim, também ela É. vai gerar uma borda de relação com o outro, né? E Jesus, assim, na forma que ele é retratado nessa série, ele vem para dar uma mexida mesmo, assim, dar uma Inclusive no social. nas religiões presentes, assim, ele vem Mas no afrontando. social, fala do social também? Fala do social, mas ele na Porque ele realidade era um mostra, rebelde, né? ele mostra ele muito mais nesse lugar. Eu acho que não é nem só como rebelde, é só ele mostrando o que é aquelas coisas que precisam de fim, né? Quando assim, né? Quando, por exemplo, um sistema religioso, um sistema doutrinário, qualquer que seja, às vezes até organizações têm isso, né? A gente pega assim, a coisa fica uma estrutura muito forte, muito determinante de um jeito, só que a vida está acontecendo e está transformando as coisas. Tá. E aí, Isso e é... Jesus nessa série, por exemplo, ele mostra isso, né, para os religiosos da época, né, que a vida era maior, que a verdade de Deus Certo. era E outra, agora... e eles estavam se distanciando de Deus. Pois é, mas isso não está acontecendo hoje, tudo igual. Sim, por isso, assim, Por isso quanto que a ela é gente. boa, essa série, então. Exato, e esse negócio que a gente fala do fim das guerras, dos grandes fins, assim, aonde que a gente começa? Primeiro, assim, com tanto repertório de milênios, das coisas sendo repetidas, né? Como que a gente Como que a ainda não se deu gente. conta? Exato, como que a gente conscientemente muda a forma de fazer as coisas. Porque, no Mas ele fundo, dá é uma isso. fórmula? Hã? Ele dá uma fórmula? Ou Não, a ainda a fórmula é o série, amor? assim, mas o amor que ele traz ali não é também um amor sem esse conceito tem uma força, aquele amor que ele traz, né? Que é essa força desse amor que a gente está falando agora. Não é o amor que tudo ficou bem, que tudo é maravilhoso. Não, o amor da gente encontrar os ensinamentos daquilo que a gente vive, né? Porque, do fundo, assim, se a gente toma mais consciência que cada experiência na vida é importante, a gente também trata com mais respeito as experiências. Para mim, fazer um bom fim está se traduzindo em viver bem as minhas experiências de vida. Porque senão, assim, você acaba mal feito uma experiência de vida. Fica com um buraco no coração, na vida. Aí você vai para uma nova experiência tentando preencher esse buraco. Que não vai preencher porque você não assimilou a experiência anterior. E às vezes você fica, né, relações, vivendo um monte de coisa assim que vai tirando toda a sua energia. Mas por quê? Porque lá atrás você não fez o resgate certo com aquela experiência, né? Até você sacar que é lá que você se perdeu e te pegar de lá e te trazer de volta para esse presente, né? Te trazer de volta para cá, né? Se a gente tem a intenção de ter paz e amor na nossa vida, que eu acho que é o que eu tenho entendido um pouco desse mestre, assim, né? A gente precisa se... Jesus. Jesus, né? A gente precisa se trabalhar. Eu gosto muito daquele trecho do Pai Nosso, assim, que fala assim:
perdoai as nossas ofensas, porque a gente quer uma compaixão divina na nossa vida, né? A gente não quer apanhar sobre os nossos erros, né? Ainda que não é bem esse conceito, né? Num campo maior, mas assim... e aí tem a segunda parte, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim, né? Está afirmando Assim, já que a exato. gente já Então, pressupõe. assim, se você quer, né, uma benevolência maior da vida para o seu caminho, Já aqui agora, cadê né? a sua benevolência, né? A medida da benevolência que você recebe é a medida que você dá, né? Tem um Isso aí. conceito O dessa... que você recebe é o que você dá. Se você não é benevolente com as pessoas, né, compreensível com os erros dos outros, não os aceita, mas quer, quando você erra, ser aceito, ser compreendido, ser validado. Então, assim, a régua dessa oração, por exemplo, é uma régua interna, assim, né? O que você está dando é o que você está recebendo. Pois é, mas isso se aplica para aquilo que você falou no começo também. Você tem que aplicar para você. Você tem que ser benevolente com você. Você tem que aceitar você do jeito que é. E perdoar, que a gente faz cagada também. Direto. E se a gente aprende, assim, a pegar leve com tudo aquilo, Tudo. com os outros, de certo, não é que a vida pega leve com a gente, mas sim também pega mais Ah, leve com a sim, gente, assim, né? pega. Porque a gente fica com menos laço. Por isso que um fim fica mais leve, né? Porque que eu quis Você trazer pegou com isso? leve. Você pegou Não dá para leve. ser pesado. Por que vai ser pesado? Você foi amoroso, por que vai vir ódio? Hum. Quando a gente carrega a vida, e aí trazendo um outro mestre oriental, né? O Bhagavad Gita, Krishna, que também é outro mestre mensageiro de amor, né? Que se a gente for olhar na humanidade, tem os mestres que trazem a mensagem do amor, como Jesus, como Krishna, como Siddhartha Gautama, e tem os mestres que trazem as regras, como foi Maomé, Confúcio, eles trazem regras morais também pra gente. Principalmente nos momentos que a gente está mais... Então, mas eu não estudo, eu não sei essas histórias, mas assim, eh, todos esses, eles tinham a intenção de virar sistemas religiosos depois? O que eu achei legal do Chosen, até É. voltando para a série, é que mostra bem isso, assim, você pensa assim, mas peraí, esse aqui é o, né? Será que Que é o não parece. Messias? Será que é o Messias, né? Fica tudo... Eles ficam se É porque perguntando. é um ser humano, assim, que vai... E eu acho que se a gente for olhar bem na nossa humanidade atual, a gente não tem a capacidade de reconhecer mesmo, né? Assim, porque a gente não reconhece a divindade que está na gente, E por imagina... que essa necessidade de que um venha e traga a mensagem para nós e aquele é o escolhido, então vamos seguir a ele, né? É porque a Por gente isso que não... não é uma coisa do pai. A gente não tem mais pai e mãe, então a gente precisa achar um outro maior, que está lá acima, que é mais idealizado. Será que tem isso, não? Eu acho que tem um sistema que é natural, sabe, Chico? Respondendo do coração para você, assim, a gente é sempre a natureza, assim, né, principalmente a partir dos animais, né, ela precisa de um mestre, por assim dizer. Um filho aprende com o pai, assim, na natureza, assim, a Então, caçar, mas na a hora que ele voar. aprende, ele está sozinho. Aí que tá. Mas será que Mas aquele assim, necessidade acabou? o ser humano, ele nunca tá sozinho, assim, né? Se a gente for ver, nós na natureza, ontem eu ouvi isso, acho que foi até o Marcelo que falou na aula dos jovens, assim, ontem, assim, que me fez refletir, né? Por exemplo, assim, o ser humano, né? Por mais que na natureza os animais, assim, tenham essa relação, assim, de ensino, de proximidade, no ser humano já é mais específico. Porque você não consegue soltar uma criança sozinha até 1 ano e meio, assim, para pequenas coisas ela começa a andar, engatinhar. O ser humano ele é totalmente dependente um do outro, né? Isso, assim, até uma idade, vamos supor, até uns 10, 12 anos, ele é totalmente dependente mesmo, assim, né? Ele precisa de um ser humano adulto o guiando. De certa forma, na nossa vida, ter um pouco de guiança não é ruim. Porque a Não, gente não tem estou a falando que é mente. ruim. O que é ruim? A gente. Eu, Só eu- que como a gente não reconhece dentro, essa divindade que está dentro, a conexão que é própria, a gente só reconhece a conexão que é com o intermediário. Então, ter a conexão com o intermediário, assim, essa nossa troca é uma relação assim de aprendizado. Mas quando a gente só reconhece essa troca física como a troca, aí onde a gente se torna dependente, aí onde a gente é rígido com as nossas crenças, onde a gente é inseguro. Agora, se o que a gente está aprendendo uns com os outros ressoa do que a gente tem a conexão direta, aí a gente está falando de outro então, lugar. é, vamos complicar um pouquinho essa história assim. Porque para mim, eu sempre tive essa coisa de assim, Deus nunca foi uma questão para mim. Que nem assim, eu Em preciso que de Deus. sentido, Em assim? que sentido? Eu vou te explicar.
Porque as pessoas, você acredita em Deus? Eu falei assim, gente, eu nunca me fiz essa pergunta. Porque eu sempre tive alguma conexão com alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que me dava um conforto e segurança. Que eu acho que é isso que todo mundo busca na espiritualidade e na religião, né? Ou na religião e na espiritualidade. Então, eu nunca Conforto tive. e segurança em relação a quê que se Assim, sente? eu me sinto merecedor, me validado para ir para a vida, né? E essa coisa veio um pouco através da minha mãe. Tudo bem, não é a figura do pai, foi a figura da mãe, né? Mas por que eu tô falando isso? Já perdi agora. É porque é muito complicado, gente. Não, que É você não porque se a gente, questionava sobre Deus. não, mas é porque assim, por que a gente precisa ter essa. A gente não está sozinho, a gente precisa do outro e a gente precisa, em precisando do outro, também a gente precisa de uma coisa além que nos dê sentido para a vida, assim. Por que nós estamos fazendo aqui? Ah, porque se a gente fizer direitinho aqui, a gente vai merecer um outro lugar melhor, numa outra vida, num outro plano, né? Então eu estou falando que eu nunca tive isso, porque essa aqui era suficiente para mim e eu sinto que o que eu estou fazendo aqui é suficiente. Se vai ter uma outra coisa depois, eu não sei, né? Eu nem sei por que eu estou falando isso. Eu não consegui me ser claro, gente. É, no que, é que para mim, por exemplo, eu tava já pensando ao contrário, eu tava pensando assim, por que a gente foi do fim para a espiritualidade, assim, né? Isso que eu tava refletindo agora, né? Da onde que a Porque é o gente nosso fim, né? porque e A finitude do corpo. até trazendo essa aqui, não é por acaso que eu acho que você trouxe ela para cá, assim, nesse símbolo da pessoa que morava aqui e faleceu. Esse é o grande fim que todos nós estamos assim, mais crentes, mais religiosos, menos Sabemos religiosos, que mais chegaremos. briguentos, menos briguentos. Esse é um fato para todos nós, assim, né? Mas como que a gente chega lá? Esse que é Co- o Então, sabe qual é a pergunta que eu acho fantástica, assim? Tudo bem para você morrer agora? É assim, se tiver tudo bem, é porque você está cumprindo é, sua missão, você está dentro do seu propósito. Se não, quer dizer que tem muita coisa ainda para você. eu acho que eu engasgaria, assim, sendo bem sincera, mas assim, eu rapidamente eu iria. Engasgaria no sentido assim, puxa, né, aquele apego, aquelas palavras que eu Eu não queria disse. terminar aquele É, livro exato. ainda. Não, queria terminar, queria ter dito, por exemplo, eu te amo para quem faz tempo que eu não digo, que são coisas que deveriam estar fazendo parte da vida, que a gente, esse é um outro fato, a gente não sabe quando vai ser esse fim. Porque a gente projeta, né? A gente, como ser humano, é muito entusiasta de si mesmo, né? Não, vai ser lá, né? Lá na frente, né? Eu falo, na minha conversa íntima com Deus, eu falo, quando eu falei, olha, não me deixe, se for possível, né? Porque a gente, né, num conceito mais espiritualista, né, tem esse, a gente é herdeiro da gente mesmo, né? Então, não só que não só dessa vida. A gente é Sim, das herdeiro da, nossas todas as escolhas exato, anteriores. então pode ser que tenha aí um script que talvez tenha que ter um fim um pouco mais denso, mas se não tiver, né, não estiver, né, com essa conta em aberto, fala assim, que eu vá quando realmente a saúde cessar, a saúde principalmente mental cessar, a saúde do corpo cessar, Eu sempre já combinei que eu né? vou morrer inteiro. Trabalhando, a câmera vai fazer assim, vai ficar até registrado na Ó, internet. Vai ficar assim, ó, buff. hoje que se você cair um dia, você vai ter que aparecer de novo, senão a gente vai achar que... Não, fica aparecendo lá na internet, Tem, assim, que tem é um, uma transmissão ao vivo, assim. tem um E livro não vai ser de... programado. Tem um livro de Platão que é o Fédon, né, que é da alma, assim. E lá ele conta dos caminhos, né, da alma, assim, quando ela perde a vida física, né? E os caminhos que a gente tem, o problema é assim, né? Ali ele fala também desse apego, né? Porque a gente pode, né, ir para uma nova jornada quando a gente falece, né? A alma segue herdeira de si mesma, mas o que Ele que usa ela esses é? termos mesmo? Não, 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 aí Não. não. Ele vai falar só desse destino da alma, mas assim, ele fala desse lugar, às vezes, ele mesmo usa a prisão aqui, né? Porque sim, até A no alma corpo está aprisionada sutil a no gente corpo, né? consegue ficar ainda assim, né, preso numa experiência que já foi, Bom, mas né? o espiritismo do Kardec fala muito isso, né? O Total. cara já morreu e nem sabe, né? E fica perdido, né? Mas como que a gente não ficaria perdido, né? Como que a gente não ficaria apegado, né? Como que a gente... E até se fala num conceito mais espiritualista, assim, né? Se a gente está muito apegado, a gente também perde a conexão com essa essência, porque a gente até pode passar décadas, séculos perdidos,
né? E como que a gente, só que se a gente passou uma encarnação perdido, como é que a gente vai sair dessa vida sem ser perdido? Por isso que a vida é um encontro consigo mesmo, assim, em cada fim, em cada começo mesmo, né? A gente poder estar sempre se encontrando com a gente. Só que se a gente não está vivendo assim, a gente não sabe quando é o fim, a gente vai ficar muito perdido quando chegar ao fim. Então eu vivi a vida inteira para o outro. Chegou o fim, o outro já não está mais aqui. Mas e aí eu? E eu, o que E eu, o que acontece? vai acontecer Exatamente. comigo, né? Se eu fui herdeira do que eu construí. Então, essa conexão com a gente mesmo é o que permite que a gente também tenha esse acesso diferente, né? Esse céu que a gente busca. Se a nossa vida foi um inferno, que céu você vai se você não conhece o céu? Você não fez da sua vida algo que não fosse infernal. Às vezes a gente faz da nossa vida um inferno e a vida dos outros um inferno, mas aspira uma paz celestial. Então, traz essa paz já. Ela está disponível desde que você se esforce. Ela está disponível agora, né? Mesmo com todas as incoerências que são a vida cotidiana, né? Com tudo aquilo que você não controla, com tudo aquilo que está para além do que você entende, até você pode ter, como a gente está tendo, uma manhã de paz, né? Um café gostoso, uma conversa entre amigos, né? Um lugar assim que tem a paz e o amor presente. É engraçado, eu estava pensando, né? O que que une a gente, né, Thalita? Você falou disso agora, gostoso. Eu falei, bom, então para ela também tá. Claro, eu sei que tá, né? Senão você nem viria aqui. Não, eu não viria. Lógico Ó, que eu não. acordei cedo, chegou no domingo. Domingo. Mas a gente sempre marca no domingo que era o dia É um dia de que não foi o dia paz. que o Senhor descansou? É, Então acho que é você também. eu acho que sim. Como Eu se ele me descansou, é alinhei melhor com eu ele. descansar também. Não, é um dia que eu deixo a minha mente, meu coração mais para reflexão. Eu evito nesses dias, assim, Mas isso desde de lá de trás, desde isso. lá de trás, então, né? Então, assim, esse é um dia. Por isso que eu gosto, a energia Já está do conectada dia. nas tradições, né? De certa forma, assim, né? De certa forma. E eu, assim, né? Eu não estudava muito Jesus porque eu não me identificava com Jesus sofrendo na cruz. Para mim, o simbolismo dele é o simbolismo dele com aquela luz em volta, com aquele amor pulsante, né? Sim. Então, aquela. Da redenção que ele nos trouxe. Exato, eu acho que não é só da redenção, mas de um caminho de esperança, de um caminho de amor, de um caminho profundo de conexão. Então, mas essa coisa de redimir dos pecados não é forte, porque É, a culpa é um negócio que, e bicho. para mim aquela própria imagem dele na cruz sofrendo me remete à culpa e pesar da vida, assim, né? E quando a gente está no lugar da culpa e do pesar, não necessariamente a gente está aprendendo, né? Porque o que é aprender com uma situação difícil, assim? O que de fato, assim, para mim, né, Chico? A gente sempre, ó, são capítulos nossos, né? Sim. Nossa vida, Não né? vale para todo mundo. Não vale para todo mundo, né? A pessoa escreve lá, não é assim, não. Tá Pode tudo inspirar certo. vocês, lembrar, desencadear certos gatilhos, mas não é fórmula pronta. Não é né? fórmula pronta, é fórmula vivida, né? E para cada um vai ter sua assinatura. Mas eu vejo assim, o que é se realmente olhar para um erro assim, sem virar um pesar na vida, né? Aquilo, eu acho que você andar com culpa é você andar com o freio de mão puxado. Exatamente, Chico. Vai Uma ficar, vai ressonância. feder o pneu e tudo. Exatamente. Não vai Vai longe. gastar e não Não vai vai longe. E ao mesmo tempo, assim, né? Assim, o que é olhar para um erro na vida com leveza, né? Aquilo assim, eu quero que Deus perdoe minhas ofensas. E como eu tô perdoando a mim mesmo, assim? Não é no sentido perdoar para fazer de novo, porque às vezes a gente também, de alguma forma, parece que perdão te permite abrir. Não. A gente tem que aprender a se redimir. A redenção é algo muito digno do ser humano. Você consegue explicar melhor que essa palavra? Porque para mim ela não é muito clara ainda. A Né? redenção é quando, por exemplo, assim, você toma consciência que você errou em algo, né? Ou em algo, né? E você, puxa, eu posso corrigir o rumo disso agora? Assim, de repente você pode corrigir. Às vezes, assim, numa relação você foi ríspido, você foi duro demais, ou você tomou uma atitude incorreta. Poxa, eu acho que não tem algo mais curativo para um ser humano do que assumir um erro. Sim. E isso é assumir erro. Você sabe não é que se sentir culpado, você eu me sempre emociono assume. quando eu vejo uma pessoa fazer isso, sabia? Eu me Nos marca emociono lá no profundamente, fundo, né? bicho. Eu emociono e admiro essa pessoa, falo, essa pessoa vale a pena. Porque é isso, assim, E né? quando vem a público aí que é nossa, porque internamente tudo bem, você pode fazer.
Mas Mas quando você quando vem a público, aí toma você... uma atitude mesmo, assim, em cima disso, porque né? isso é um exemplo, né? Então, olha um caminho legal para seguir aí, sabe? E às vezes assim, com o outro já não dá mais, porque de repente surgiu um rompimento, surgiu alguma coisa, tá bom, mas se redime de agora em diante as minhas relações vão ser diferentes mesmo. Vou me cuidar. E começa se redimindo. Começa fazendo um caminho novo. Porque a Começa culpa. se dando uma chance. Exato. Primeiro você deu uma Dê chance a nesse chance. lugar. Agora, se você vai com culpa muitas A vezes, culpa assim, tende à morte para mim, parece, é uma desistência. Eu falo assim, eu não faço porque porque eu não não sou necessariamente você digno. assumiu o erro, não. Quando É. você se diminui, quando você vai para esse lugar, porque a gente confunde ser humilde com Ah, ser assim, medíocre, né? Humilde é uma coisa, humilde é você saber o seu e lugar. não fazer por medo e ficar ali naquela Ai posição. não, ai eu sou assim mesmo, aquele desculpa qualquer coisa. É uma expressão que eu não gosto. Né? Primeiro que desculpa, ninguém te botou culpa, ninguém pode te botar culpa de nada. Então o desculpa já não é, mas o desculpa qualquer coisa, eu falo, por que a gente às vezes Cara, eu faz falo de isso? piada no caso dos Sim. outros. Quando eu vou, eu falo de sacanagem. É porque esse desculpa qualquer coisa É ele me uma chama frase feita assim atenção. que você nem dá valor, mas assim, você acha que vai ter um impacto pro outro. Se eu fiz alguma cagada, então me isente da culpa. Aí. E até o perdoar, não é o perdoar, quando a gente fala assim, né, desse Pai Nosso, que eu tenho estudado ele, porque eu acho que assim, talvez seja importante a gente estudar e interiorizar as Você já viu coisas. que tem um Pai Nosso que eles rezam? Em vez de venha a nós o vosso reino, eles falam uma outra frase que eu não sei. Vamos, nós que vamos para o reino, porque aí a gente está de uma visão muito antropocêntrica, assim, né? Que Deus que vem para nós. Mas ou a gente tem que se abrir para Deus, eu Eu acho. entendo um pouco diferente essa frase, É, Chico. Assim, fala. no meu lugar, venha a nós o vosso reino, é como se a gente tivesse a consciência que isso pertence a Deus, assim, sabe? Não pertence a nós. Ah, Né? Venha a entendi. nós o vosso reino. Reconhecemos que aqui é o Reconheceu, vosso reino. exato, reconhecemos que isso pertence a vós também. Entendi, pode ser. Né? Eu, Fica pelo mais menos, leve. eu entendo dessa forma, assim, né? Nesse sentido, assim. Mas é muito assim, talvez assim, como a gente entrou num campo de espiritualidade para Pois é, lidar mas com os fins, tinha que entrar nesse campo, né? Porque eu achei interessante. é o Não, final final. e sinceramente, porque começou com a pergunta que você me fez, como você fez para lidar com os fins diferentes? Sendo bem sincera, foi um acesso à espiritualidade mesmo, assim, né? Foi reconhecer que as experiências da vida são válidas apenas como experiências. De verdade. Isso, assim, não é exime de ser importante. Mas elas são só experiências, assim. São experiências amorosas, são experiências profundas. Mas a minha alma cresce se eu faço o ciclo completo. De começo, meio e fim, bem feito. Né? E isso não significa que foi perfeito. Né? Bem feito no sentido, eu fui o melhor que eu pude ser em cada momento? Eu vou te dizer, eu acho que eu fui. Isso não significa que o outro achou maravilhoso, porque realmente Não, nem. é sempre do Mas, nosso ponto de vista. exato, eu fui o melhor que eu pude ser naquele momento, sim, com aquela consciência, sim. Então, esse é o ciclo que minha alma cresce um passo a Então, e mais. que a bagagem que a gente leve a partir desse final de ciclo seja uma bagagem positiva. Primeiro de gratidão e que a gente leve para os próximos passos da vida alguma coisa positiva. Né? Porque se for negativa, quer dizer, opa, não finalizou ali, né? É, Esse que não finalizou vai aparecer lá mais para frente. a gente olha assim o campo, né, Chico? Você não vê assim o agricultor, quem cultiva o campo, chorando pela colheita que ele fez. Não, a colheita que ele fez foi a possível, né? Ele não vai ficar com remorso, aqui tinha uma espiga que era linda. Né? Ele não vai estar apegado a isso, não. Ele tirou tudo, recolheu tudo, E está colheu seus pronto para o frutos próximo e ciclo. está preparando A o terreno para próxima. o novo lugar. Eu acho que de certa forma é isso. Não, aquela espiga linda vai ficar aqui. Você sabe que ela vai morrer e vai ficar feia se ficar ali. Pois é, mas porque nós estamos tratando da sobrevivência, que é a coisa mais básica, a gente precisa se nutrir, né? E ali não tem meio termo, né? Exato, mas dessa experiência do se nutrir, de certa forma, as experiências da vida são para nos nutrir. É que a gente não olha dessa forma. Por exemplo, a nossa conversa nos nutre. A Interessante. próxima coisa que a gente vai fazer me nutre, assim, né? Eu vou falar, vou almoçar num lugar diferente. Aquilo vai me nutrir, assim, não só fisicamente, mas o Os outros lugar. corpos também. Exato. Olha uma frase que me veio ontem ou anteontem, assim, alimento espiritual. E veio assim com uma força, sabe?
Então, que tudo seja um alimento espiritual. A nossa relação, a nossa comida, né? Nossos pensamentos. E trazendo o alimento espiritual para algo mais assim, sabe, palpável, assim. O alimento espiritual, assim, por exemplo, Cadê o vinho, o vinho. gente? Não, o alimento espiritual na vida é assim, como eu posso ser mais bondoso hoje. Isso é um bom alimento espiritual. Não é como os outros podem ser bondosos comigo, como eu escolho ser bondoso hoje. Né? Tem uma frase que fala muito isso, assim, que eu guardo, eu não me lembro onde eu li direito ela, mas fala assim como é acima é abaixo, é um princípio hermético. Sim, cara. É um reflexo do céu com a terra que a gente não entendi isso. Eu entendi. Do meu jeito aqui, eu entendi. Aí tem outra que fala isso, né? Que a gente precisa ir renascendo, né? E aí fala, honra as verdades da vida que a gente vai aprendendo, seja num livro religioso, seja num livro mais filosófico, mas esses livros da sabedoria, de guiança da humanidade. Honra essas verdades com a prática. Com a mas prática. sobre tudo isso que a gente está vendo de um campo mais sutil a um campo mais físico, seja bom. O melhor alimento espiritual que a gente pode ter é ser bom. Então, isso é bom. Aí eu penso, né? Claro, eu concordo com você, claro. Mas assim, aquele soldado ou aquele político, aquele general que está indo para a guerra, né? E mandando os adolescentes, os jovens para a guerra, para destruir o inimigo, ele acha que ele está sendo bom para o país dele, para a família dele, para a religião dele. Às vezes, não é? Então, como que a gente diferencia depende, por esse exemplo, bom? assim, Porque eles vão justificar de qualquer jeito. Não, mas aqueles lá, eles querem destruir a toma ele gente. por Então a inimigo. gente tem que destruir eles. Mas, por exemplo, assim, é que esse caso em específico, né? Os Kuravas e os Pandavas. E aí? Ainda que assim, né? Quando a gente olha lá os Kuravas e os Pandavas, assim, um Pandava, assim, tem a força de uns 10 Kuravas, assim, no sentido, assim, a virtude, o valor, né? Porque é só a gente olhar na vida, se a gente faz um paralelo da luz com a escuridão. Uma chaminha acesa ilumina uma sala, não precisa ser um holoforte. Né? Essa é a força da luz na vida. Ah, puxa, eu sou do exército, né? Eu sendo do exército, minha missão é defender meu país e tal. Como eu defendo com honra? Né? Na história, assim, teve momentos... Mas o que é honra dentro desse contexto? Por exemplo, entendeu? você pode massacrar um povo e escolher não massacrar o povo. Aquilo que se fala assim, bom. né? A guerra ficar entre os guerreiros. Né? É um estilo. Então, mas mas aí já mesmo tá entre os pressupondo guerreiros, que exato. a existência É que de isso, assim, guerreiros você é falou assim, justificável. a gente está falando num lugar de modelo de bondade na vida, né? Um modelo, né? Como Platão colocava, os ideais do ser humano é a beleza, a bondade, a justiça e a verdade. E eles se correlacionam. Então, tudo que é bom é justo, belo e verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é bom, justo e belo. Né? Eles estão sempre correlacionados. Então, algo para ser bom, ele tem que ter os seus outros atributos juntos. Mas numa Então, uma guerra, por pode exemplo, ser boa? Aí é essa questão, é que né? o bom, assim, nesse sentido, não é a guerra em si, mas o guerreiro, ele pode ser bom? Ele pode ser o mais justo possível dentro daquela situação. Por exemplo, ele vendo uma Porque criança... ele acha que ele não tem escapatória. Exato. Mas aqui, ó, eu vou te falar. Se vier uma guerra, eu vou fale bem falar, É porque... que você não é um homem do mas exército. eu preciso falar esse negócio. Sim, fale. Eu não vou ter pudor nenhum em escapar desse alistamento e ajudar todo mundo que quer escapar e ficar escondido, porque eu não quero... E se quiserem me matar, vão me matar, porque eu não vou matar ninguém, bicho. Eu não acho que consigo assim, isso. quando a gente como humanidade entender isso de verdade, é onde a gente não vai mais precisar viver esse grande teatro da vida, assim, né? Só que isso ainda assim, a gente Esse vê... teatro da vida agora... Porque é um teatro, é um teatro, uma tragédia grega, por assim dizer, infelizmente, assim, né? Só que dentro de uma situação de guerra, assim, quanto mais ético possível, dentro de uma situação política, Quando você, vamos dizer, eu admito isso que você está falando. há prefeitos que tentam realmente, assim, usar o orçamento de forma correta. Não estou nem né? falando deles, Não, estou falando da guerra você tinha mesmo, citado, né? assim, o político, puxa... Não, o político que está indo para... Por exemplo, incentivando. né, um guerreiro ali, né, o cara... Opa, o guerreiro que está ali. A gente, se a gente Não, quer... Às se a vezes, gente quer, não funciona. Mas se ele parte de um princípio de não usar uma violência desnecessária, não usar mais isso, assim, claro. Eu acho que isso vai quando ele tem um insight, quando ele se dá conta daquele momento terrível, do ato terrível que ele está cometendo, aí ele pode escolher, né? Porque eu acho que muitos só se dão conta quando eles voltam da guerra. Porque tem um lugar, exato, traumatizados e tudo mais. Aí que eles vão
refletir sobre tudo isso. Isso vale a pena, gente? Pois é. Eu, assim, né, eu parto do mesmo princípio teu, assim, eu seria hoje alguém alistável? Não, porque eu também não acredito que é um caminho para a humanidade mais, né? Mas, assim, o que eu acredito, assim, eu acredito que para algo, assim, ser bom de verdade, ele vai ter que ter esses atributos de bom, beleza, verdade, justiça. Há situações extremas que nem guerra, essas coisas, assim, que é aquilo, a gente não pode parar as grandes, mas a gente pode exercitá-las que a gente produz. Claro. Porque, infelizmente, a gente produz muita guerra, muita separação, muita situação conflituosa. Então, se a gente aprender a acessar esses conflitos que estão no nosso redor, a encontrar outros níveis de solução, né? Porque quando a gente puxou a espiritualidade para essa conversa, a gente puxou um nível de solução maior, né? Um nível de solução onde a gente compreende com mais amplitude que os fins, eles têm são parte das experiências humanas, e eles podem ter a gente como ator e não como, né, coadjuvante, né? Ou só passivamente receber. Passivamente recebendo o fim. Então a gente adora o início, mas o fim, e às vezes pega empreendedor, né? Abre o restaurante todo contente, aí não fez a conta direito de fluxo de caixa, não vê aquele monte de cliente, aí ele sai amaldiçoando, né? A cidade, o sistema e tudo. E será que o seu aprendizado era, puxa, não fiz a conta certa? Era simples assim, Era né? simples assim. Pesquisinha de mercado básica ali. Ou abre assim, né? Você pega em cidade pequena, meu, tem 4 comércios daquele tipo, não cabe um quinto. E a pessoa vai lá e abre, e eu olho e falo, meu Deus, quem que essa criatura vai atender, né? E aí, quando a gente olha isso, assim, né, aí, o que que faltou aí, né? O que que eu tenho que aprender com essa situação? E quando a gente é sincero nisso, puta, você fecha... Vem, a resposta vem, né? É mesmo, ai, puxa, mas fiquei com uma dívida, Thalita, isso é bom? É, para o seu crescimento. É pra você lembrar, para não fazer essa cagada de novo. Né? Porque o bom não significa que ele vai entrar confortável na nossa vida, né? Que nem você falou, poxa, numa guerra, a situação ideal é a gente desistir dela. Falar nisso, de guerra, eu preciso falar de um filme que talvez eu já tenha falado umas 10 vezes, mas eu não me canso de falar, que é aquele Feliz Natal. Tem vários filmes que tem esse... Feliz Natal? Filme de guerra? É. Tá. Interessante, interessante. Então, tem vários filmes com esse nome, mas é assim, na Primeira Guerra Mundial, aconteceu em várias frentes que os exércitos dão aquela trégua, né, do Natal. Então fica cada um num canto, porque a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheiras. Então os exércitos estavam muito próximos. Não é igual essa agora que o Irã lança uma bomba, ou Israel lança uma bomba. Ele está lá em casa e tudo, aperta o botão e destrói um monte de vida do outro lado, né? Não, era perto. Eles faziam aquelas valas e ficavam naquelas valas um tempão jogando bomba no outro, atirando, não sei o que. Essas coisas horríveis que acontecem na guerra. E aí teve a trégua de Natal. Aí teve uma cantora lírica, alemã parece, que estava cantando uma canção para os soldados. Né, que os artistas, até a Guerra do Vietnã, eu lembro que os americanos iam lá, acho que a Jane Fonda foi, outros artistas foram, né, para animar, levantar a moral da tropa, né, porque não deve ser muito fácil ficar lá. A cantora começou a cantar uma música de Natal, e do outro lado, um irlandês começou a tocar aquilo na gaita. Gente, eu me emociono sempre que eu falo disso. E aí começaram os franceses ali e tal, e eles começaram a sair da trincheira e as pessoas foram se aproximando porque elas têm uma coisa em comum. Bicho, e ali o cara tira do bolso, o francês fala assim, olha, essa aqui é a minha família que está me esperando lá quando eu voltar. E dá um vinho para o alemão. E o alemão dá um presunto, um chocolate, sabe? E aqui, putz, nessa hora eu já estava chorando. E é rezada uma missa entre eles, partida de futebol. E isso não aconteceu em um lugar, aconteceu ao mesmo tempo em várias frentes. Que coisa louca isso, né? E quando voltaram da batalha, esses comandantes desses grupos foram todos punidos porque eles fizeram isso. E esse é um filme que eu gostaria que passasse em toda a sala de aula. Para mostrar, olha aqui, ó. Gente, é tudo irmão que está se matando. Você não sabia desse filme?
Não, eu já ouvi falar do que aconteceu, mas eu não assisti o filme, E esse assim, filme não está liberado no YouTube, que pena. Você tem que pagar para alguém, pra alguma plataforma para assistir, para né? assistir. É. Não, eu acho que esse lugar que a gente fala desses grandes fins que, de certa forma, vão virando o destino da humanidade, assim, né? Enquanto a gente não aprender dessa natureza do ser bom, dessa natureza que, no fundo, tudo... A gente poderia escolher um caminho diferente, Poderia, né? é. Quer dizer, tem essa Que escolha, tenha, tá ali, tá no cardápio. Qual que eu vou comer hoje, né? que nem, por exemplo, até esse negócio da inteligência artificial, né, Chico? Eu tenho tentado, ainda que assim, a gente vem de uma era sem o chat GPT, né? Tô tentando conversar com o chat GPT, mas eu gosto muito mais de conversar com outro ser humano. Mas tem o que me Mas tem hora que preocupa, facilita a vida, né? facilita muito a vida, mas assim, tem um lugar assim que me preocupa, não é a inteligência artificial, é a moralidade do ser humano para usar as Ah, coisas, né? pois é, mas A isso nossa grande questão sempre sempre foi essa. teve isso, né? Exato. O problema não são o nível tecnológico que a gente Não, é o chega, uso que a gente o faz. uso, a O moralidade, a uso que verdade, a deixam moralidade fazer que em está por cima da trás. gente, né? De Exato. a gente acreditar em tudo que vem por ali também. Por isso que tudo, no fundo, é um grande exercício moral de cada um, né? A prova da vida de cada um é cotidiana, né? Não é... As estações ensinam como a gente vivê-las. O fim, normalmente, é um pouco gélido, né? Assim como a estação é. Mas ele envolve um mistério de continuidade, né? Porque o que eu descobri, né, nesses Então, vai, fins, fala aí. que eu achava Mistério de que continuidade porque já. eu achava que esses fins virariam um fim, esses três fins, eles viraram Cap- surpreendentes continuidades, mas Ah, transformadas num outro nível de relação. então é isso que eu te perguntar. Porque é como se toda uma verdade viesse à tona e uma nova conexão se estabelecesse. Até com as mesmas Até pessoas. com as mesmas E eu pessoas. te perguntar São sobre fins com isso. recomeços, mas por quê? Porque tem muito amor no meio. Né? Por isso que a gente está falando de situações extremas, né? A gente roça um pouquinho nelas, mas volta para as cotidianas, assim. Porque a gente também aprendeu, né, nas vivências que a gente tem, em especial no campo amoroso, que fim é rompimento. Olha, tenta fazer esses exercícios e conta pra gente os fins que vocês transformaram realmente, né, num outro nível de relação. Porque às vezes a gente dá fim, o que eu percebi nessas relações, Chico, como eu botei verdade, a minha, né, do meu coração, como eu botei amor, como eu calibrei a experiência, né? Peraí, tudo isso aqui foi vivido, tem essas coisinhas que ficaram meio assim, de repente você sobe de patamar as experiências. Eu falei, E peraí. aí, assim, todos os seus, nesses 3 cumprimentos que você teve, todas as pessoas estavam prontas para subir junto de patamar? Porque foi cultivado no amor essas conversas, né? Eu acho que a conversa, pode, se ela é cultivada em pontos de diferença, não vai para esse lugar. Se a conversa é cultivada em campos aí, né? A gente estava falando de constelação, em campos de amor, em campos assim de entender que as De experiências bem da vida, comum, de bem né? comum, do que é bom, as experiências todo mundo soluciona junto num novo patamar, né? Então é muito diferente, assim, a gente acabar as coisas assim num lugar de diferença. E aí foi o que me surpreendeu. Eu falei, nossa, então na vida realmente, se a gente aprender a fazer fim e não rompimento, né, a gente vai se embeber. Vai Porque diminuir o sofrimento. que no fundo a espiritualidade para todos nós, seja aqueles que acreditam em reencarnação, seja os que não, tem uma frase em comum, o eterno, né? Eternidade. Que alguns, assim, para quem é mais dessa linha de reencarnação, Ah, vai verdade, vivendo de uma forma, mas o outro vive no céu. é. Mas tem o conceito da eternidade. O ser humano, ele busca essa eternidade das coisas, mesmo que ele viva a impermanência Mas o delas. ateu tem o ateu que não, alguém que não acredita em Deus também e que não tem religião, ele vai para, não, é tudo, acabou, acabou, né? No fundo é uma crença também, né? Mas daí se você Sim, falar para eles que mas eles esse também não são tem a crentes... solução da eternidade, não vai ter. É, Ah, mas não, ele daí aí pode se eu volto. eternizar através da obra, Exato. através dos É. atos. Aí eu volto à sabedoria do meu pai. São pessoas. Pi. Eu volto na sabedoria do meu pai, assim, né? Nesse lugar, assim, de olhar. Enfim, também não falando mal dessas pessoas, porque às vezes elas também não conseguem enxergar através do que se é mostrado hoje para elas. Eu acredito que muitos ateus não são ateus, mas podem ser, também não se ofendam, mas tem esse lugar de não se identificar com o que é mostrado. Como lá atrás, para mim, quando eu olhei as religiões e o formato de Eles ser estão numa religioso, busca. para mim não era aquilo. Só que na minha alma sempre foi claro um caminho de busca de aperfeiçoamento de alma.
E, né, por exemplo, eu parto desse princípio para viver minha vida, assim, né? E quando eu me desconecto de que eu estou me aperfeiçoando, é onde eu vou me perdendo de mim mesmo. E alguns fins são resgates de mim mesmo, né? E aí, quando eu tenho essa conexão, vão virando novos laços, assim, laços mais eternos, assim, né? Que nem se mudou de São Francisco, a gente poderia ter falado, então, Chico, tchau, né? Não, achei A muito gente fez eu achei outros... muito legal você ter me procurado, né? E eu tava pensando, né, por que que a gente gosta de ter essa conversa, né? É, Porque eu também posso escolher, eu tenho 500 convites, mas eu falei assim, não, vou arrumar um tempo para Thalita. Tem uma importância aí, a né? gente sabe o que a gente Mas sentiu não pelo é. outro afeto de verdade. A gente É. tem afeto, a gente tem respeito. E eu tenho uma crença, E tem né? admiração também. Tem. E multa. É, Mútua, mútuo. assim. E tem um lugar, assim, que a gente acredita junto, né, Chico? Que a gente já falou que o que a gente conversa, para um ou outro que assiste, faz algum sentido. Verdade. E esse sentido para o outro é o que me motiva a vir. Então, isso a gente tem uma identificação. É, assim, A gente quer trazer o nosso compartilhar melhor de experiência, assim, né? porque a gente acredita que pode desencadear um processo positivo em alguém. E um que assista já tá bom, né? É, por exemplo, E tem nesse... mais que um. Isso, dois tá ótimo. Mas eu acho que talvez se a gente inspirar, né, com essa conversa, né, eu falo do meu sentimento, que as pessoas tenham fins mais amorosos, que possam, de repente, como eu, se surpreender, que vira uma nova conexão melhor ainda, né? Ou assim, fins que deixem ela mais leve, deixem ela mais em paz para novos começos. Eu acho que para mim eu me sinto assim, cumprindo a missão do nosso dia de hoje, do nosso café de Sim, hoje, mas assim, né? intuitivamente eu sei que a gente está fazendo isso, né? Por isso que eu faço, né? Se eu não vejo esse jeito, quer dizer, essa finalidade, eu nem faria, nem faria. Eu acho que é missão de vida mesmo, meu. Esse transmitir de verdades, assim, né? De transmitir vida vivida, assim, de várias formas, né? E a nossa é falada, né? A nossa é, Chico, o que você está aprendendo? Eu aprendi isso, Chico. Aconteceu isso, eu aprendi essas coisas, né? E eu acho que, né? Trazer essa pessoa que cuidou dessa casa e um objeto dela ficou assim, né? Eu sempre penso, e para todos aqueles da nossa vida, que eu acho que sim, esse é o grande fim desafiador, quando alguém, né, Você pensa morre. nisso? Vai, Não, vai. alguém. Não, quando as pessoas morrem assim, de forma abrupta, que ninguém se prepara para esses fins, né? Que sim, aí são buracos, parece mesmo, que são tirados, né? E tem pessoas que, né, não sei qual foi a história dela, assim, né? Como ela se foi daqui, mas, assim, de alguma forma, assim, eu acho que quando a gente se conecta com quem está do lado de lá de forma mais leve, isso também chega. Quando a gente, putz, não conseguiu trazer uma palavra daqui para lá, se a gente traz com amor e menos pesar, os dois se ajudam, né? Porque a comunicação do coração, ela é uma comunicação que ela Tempo. não tem tempo, né? O próprio fogo mesmo, né? É o grande Sedex do universo, assim, né? Um Como é professor que meu é? falava isso, assim. Fogo é Sedex do Às vezes universo. acender um fogo, assim, né? Tudo aquilo que você não conseguiu falar, ué, faz nesses momentos, assim, trata com respeito as coisas da pessoa, doa com Eu pensei que significado. ele jogava tudo na fogueira. Não, às vezes, assim, se é algo muito ruim, então transmuta para ficar uma ligação só sutil, daquele somos um como humanidade, né? Mas quando não é assim, quando é algo bom, aí você, assim, sabe, tratar com carinho como você O Márcio fez, está né? querendo comunicar. O que é isso aí? Vem? Tá no YouTube. O que Hã? é isso? Feliz Natal. Ah, você achou? Olha Não, mas ele só. não está inteiro. Tá? 1 hora e 53 minutos. Mas em português? Não. Então, deve estar Mas em deve, Dutch. pode ter legenda. Francês. Em Francês. francês? Ah, você achou em francês o filme Olha, inteiro? então tem no YouTube, põe no Alô? vídeo. Mas não tem tradução? Deve poder colocar, não lá. sei ainda não. Só pra é. atualizar já no vídeo. Pô, que Boa. legal. Então vou botar o link na descrição do vídeo. O Márcio acabou de achar esse filme Feliz Natal em francês. Tem uma legenda aí embaixo. O que é isso? Em francês. Ah, legenda em francês. Mas eu acho que às vezes dá para trocar nas traduções. Às vezes dá. Nas traduções simultâneas. É, legal, Márcio. Bacana. Dá pra colocar em outros idiomas. Dá? Pronto, então, gente. Aí já tá Fantástico. Maravilha. Que bom que eu falei. E esse, assim, voltando para o exemplo Vanessa. dela, da Vanessa, assim, né? Então, os itens que de alguma forma pertenceram a ela, assim, que ainda estão por aqui, esse respeito, esse carinho que você trouxe dela, assim, que foi um fim, né? E claro, os fins, quando a gente sente muito, dói muito. Ela morreu de repente também. Quer dizer, foi muito rápido, né? Então.
às vezes esses fins, assim, que possam também, para quem está do lado de lá, ser mais leve quando sente um amor, quando sente algo assim, né? Mesmo de pessoas que não a conheceram, eu com certeza não a conheci, né? Mas ela tá aqui, né, tia? E ao mesmo tempo, assim, né, pra gente, quando a gente perde alguém muito significativo na vida, assim, quando a gente sentir esse lugar de buscar essa conexão sutil, né, que sai do pesar para a saudade, e da saudade para a inspiração, né? Aí a gente encontra esse novo fim que virou uma nova conexão, né? Essa conexão mais sutil da intuição, de você poder ter essa companhia de outra forma com você na sua vida, assim, né? Ô, Thalita, você parou de dar aula que você dava de filosofia, é isso? Parei. Parou. Então, aí me vem assim, você é uma pessoa que é muito fluente, né, para passar as suas vivências, seus conhecimentos. Você não pensou de arrumar um outro canal? Ou você não tem essa necessidade? Eu nesse momento, Não. nesse momento eu não sinto, sabe, Chico? Não. Eu gosto disso, né, do que a gente está vivendo, assim, sabe? Uma coisa mais informal. Mais informal, Mas um assim. canal no Instagram, no YouTube também pode ser informal. Quando você tem os insights, você vai lá e coloca e fala assim, ó, gente, estou compartilhando isso aqui que eu vivi agora e estou no processo ainda, não finalizei, não sei o quê. Eu não sei, Não tá rolando. Ainda, assim, né? Não é resistência contra as redes, não, né? Não, eu acho que ainda não senti, assim, eu acho que eu tô num processo muito de conexão comigo, assim, eu tô em um outro lugar e conexão com Deus, eu tô mais interessada nesse momento nessas conversas, assim, né? Entendi. E menos Mas em... você não precisa ter conversa. Você pode colocar, porque essas coisas é que nem um sonho que a gente sonha. Se a gente não escreve eles, né? Logo que acordou, eles vai cair no esquecimento, né? Eu acho que dentro dos meus propósitos de vida, assim, que tem, né, ao mesmo tempo que eu tô reconhecendo mais, eu também, assim, ao mesmo tempo, eu ainda tô querendo entender qual é minha próxima experiência, sabe? Eu falei, qual é a minha próxima Mas você nem experiência? terminou essa direito ainda? Então, mas por isso, assim, essa de fazer um canal não é claro pra mim ainda, assim, como Tá. experiência Não, de mas vida. Qual é a foi minha só próxima? um lembrete, porque uma pessoa que deu aula durante quantos anos que você estava dando aula? Aí? Não, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, isso não não atendia uma necessidade sua? Sim, não tem. Mas Ou essa ainda... necessidade deixou de existir? Não, eu acho que é Ela está natural. Para mim, se assim, o campo da readequando. educação é onde eu me encontro. Então, assim, né? aí, ó. Mas, assim, de deixar a vida mostrar um pouquinho. Vai chegar, né? Essa, assim, se fizer sentido, eu vou sentir. Eu ainda não senti. Você vai reconhecer, né? Vou reconhecer. É. Eu acho que eu tenho um lugar, como eu estou nesse lugar bom, assim, né, interno, né? Eu sei que eu vou reconhecer um pouco, se for esse caminho, assim, sabe? Legal. E The End? eu acho que é um fim simples, um fim Simples tranquilo, assim, né? Talvez, assim, eu acho que a gente falou tanto de fim, ter um fim sem tanta pompa de fim. Eu tô com dificuldade de finalizar hoje. Aí, ó, Não sei por quê. porque a gente gosta de estar junto. É. Porque no fundo a gente não tem um fim, a gente tem, assim, tem esses finzinhos, mas a gente sabe Qual que é a o gente vai se fim da gente encontrar. estar juntos? Qual a finalidade? A gente tem esse lugar de saber que a gente pode se reencontrar, né, Chico? Legal. Eu acho que o meu fim contigo sempre é, daqui a algum tempo a gente vai se ligar, vai falar e falar, Chico, bora, Bora. né? Os nossos fins têm legal. muitos reencontros, né? Eu dou muito valor para você ter me chamado para a gente dar continuidade ao Aprendendo com as Montanhas. É porque você reconheceu que era importante, que para mim também foi, né? E está sendo, e quero que continue a ser. E quero que a gente desça das montanhas ou suba ao céu. Uma hora vai chegar. Aprendizados, né? Que não seja sempre nas montanhas, né? Legal. Um dia a gente pode pensar em fazer um diferente. Não, assim, eu acho que esse negócio a gente não vai pensar, ele vai vai cair na acontecer. nossa frente para nós. Sim. Legal? É. Belezinha, então. Então, Ô, Márcio, você vai ter obrigado. que fazer a foto com nós de capa aqui. Boa. Peraí. Depois você vai vir aqui. Não, você vai fazer agora. E mas eu vem quero que ele venha depois também, aqui. Porque também. o Márcio está presente, gente. Ele Exato. está aqui. Tem ninguém invisível aqui. A gente faz uma selfie com nós aqui. É. Pode vir aqui, fião. Ó, venha. Venha. Por Você favor. não tá vermelho, não, né? Não, Acho que é você vai isso que ficar te fala. atrás. Não, vem Muito junto, longe. não. Não, é porque aqui Tá filmando lá, já né? é o meio de vocês aqui, ó. Então tá. Agora é The End.
Sim. Legal. No meio Gente, ficou Não. o intervalo certinho. ficou legal, né? Achei uma conversa com tantas coisas, tomara que. Como Gente, sempre, Thalita, não para não. Não Não vai. parou não, né? Não, porque assim, tem gente que fala assim, Chico, você não pode parar aquele Aprendendo com as Montanhas, porque eu gosto muito. E não é uma, não é duas pessoas, né? Então tem gente que pega carona na nossa egrégora de amor, né, gente? Desculpa aí, é amor. Isso é amor. Tem É, muito afeto tem- mesmo. é. Assim. Não, e de verdade, essa tentativa, né, Chico, de contribuir um pouquinho com o outro, assim, né? Porque o que o outro vai fazer com o caminho do Pois outro é, mas o outro. Mas essa troca me faz bem e, ao mesmo tempo, essa esperança de fazer bem para alguém que esteja com a gente. Porque o que eu gosto de estar com o canal com o Chico, assim? Porque eu acho que você é muito verdadeiro, assim, a gente conversa, a nossa troca, ela é muito gostosa, é muito descontraída, tem muito afeto, tem muita amizade. Tem mais alguma intenção? Eu falei, olha, por incrível que pareça, Não, a é intenção um sentido de oferecer algo. Isso, de oferecer algo, né? Né? E que o meu trabalho também, se não for para ser visto por alguém, eu não vou fazer. Não tem por que fazer, né? E se não for nesse lugar de verdadeiro, velho, nem me chama. Isso aí. Mas assim, verdadeiro não é verdades absolutas, né? Então É a cada nossa um verdade. fique com o que ressoa pra si, né? Márcio, você não quer comer, Márcio? Podia, né? Eu não senti falta. Eu tô assim, O Márcio adora os bastidores. eu me alimento de outras formas. Às vezes eu Oh. tô assim, gravando, assim, aí eu já esqueço. É, Aí quando Mas eu sou assim também. Eu posso ficar no ambiente horas fazendo um trabalho. Mas se tiver que sentar numa mesa e ficar conversando com gente superficial assim, cansa no primeiro minuto. eu já vi isso acontecendo. mas você sabe que esse lugar de sustentar as coisas é um lugar que eu gosto de ocupar, assim, sabe? Aquele que é. Para tudo acontecer, você não é o cara da frente, é o cara que está facilitando, fazendo. Você é o cara que prepara os ambientes, se sustenta de uma forma sutil, assim. Eu acho um papel muito legal, Claro, assim. não. Eu gosto de exercitar esses papéis também. Eu gosto. Né? É necessário, né? Porque Que bom mesmo. pra gente brilhar aqui, né? Não. Precisa ter Toda alguém, vaidade. alguém que assopre a brasa lá embaixo. Boa, Não é? gostei. Não, e tá aí uma. Isso que me faz muito também no ter canal, assim. Eu não sei se eu me identifico com esse lugar, assim, sabe? De palco. ter. Tanto assim. Eu acho que eu gosto de fazer um bom trabalho. Me sinto muito feliz quando as pessoas elogiam, mas eu não sei se eu dou conta de sustentar esse lugar, assim, sabe? Muito, assim. Thalita, Tem que ser uma informação maior, você assim. sabe o que eu acho que sustenta isso? Assim, no começo eu tinha uma intenção do meu trabalho, eu não aparecia também. E com o tempo eu fui vendo que eu queria aparecer, porque eu queria agradecer as pessoas, eu queria ser visto dando um abraço no entrevistado. E aí, E ser conhecido como pessoa também, como alma também, né? pode ser que tenha isso, mas É. o feedback que as pessoas me davam, né, vamos dizer, me energizava, me motivava, me informava que eu podia dar mais daquilo que eu sou, entendeu? E aí foi acontecendo assim, eu não programei, né, essa coisa. Mas como eu tô vendo que isso é o seu futuro, então eu tô te lembrando só com uma certa antecedência. E daqui a pouco você também vai aparecer na telinha do povo. Aí já. Aí Com o seu nome, não sei como será o nome do seu canal. Sei lá. É isso aí. Até se afogou, tá vendo? Até a próxima. É.